E a gente segue aqui na nossa missão de ouvir várias vozes, vários juristas, para que a gente possa analisar juntos essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro vai permanecer preso preventivamente. Já são 3 votos a favor da prisão preventiva de Bolsonaro, confirmando a decisão do relator neste final de semana, Alexandre de Moraes. Já votaram aqui Alexandre de Moraes, o próprio relator, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Falta ainda o voto de Carmen Lúcia. Quem está chegando aqui para nos ajudar também a entender o Supremo Tribunal Federal é o professor Miguel Reale Júnior, já conosco ao vivo no nosso All News, que sempre colabora aqui com as nossas transmissões. Olá, professor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Mairovitch. Bom dia, Cláudio. Um grande prazer estar com vocês todos os dias. Prazer. Acredito que não te surpreenda, né, professor? Esse 3-0, o senhor concorda que vai chegar a 4-0? O Supremo acerta, a primeira turma acerta, há argumentos necessários para que Bolsonaro permaneça em prisão preventiva? Sem dúvida, independentemente de saber se aquela aglomeração seria um expediente para promover a sua fuga, a violação da tornozeleira eletrônica é caso clássico, quase, de aula com prisão preventiva ser decretada por tentativa de negativa ou de obstrução à aplicação da lei penal. Portanto, era evidente que iria ter essa consequência, seria impossível que não se reagisse, especialmente vindo de um ex-presidente da República, um ato como esse, tão insano, de tentar quebrar com solda a tornozeleira para ver o que tem lá dentro, né? É curiosidade. Eu sempre tive muita crítica ao Bolsonaro e, certa feita, já bem alguns anos atrás, eu dizia que o Bolsonaro não seria caso de impeachment, caso de interdição. Era uma plaga, mas, na verdade, ela agora se revela o melhor caminho, efetivamente, adequado à sua personalidade. Quer dizer, é caso de interdição mesmo, né? Essa questão de interdição, e é isso que está sendo utilizado, né, em relação à saúde mental de Bolsonaro. Foi argumentado isso não foi argumentado por ele na hora em que perguntou a ele sobre a violação da tornozeleira. Nessa hora ele disse que era uma curiosidade, depois veio esse discurso dizendo de que ele teve uma alucinação, né, de que ele teve uma alucinação, de que teve uma espécie de surto. Do ponto de vista jurídico, professor, como que isso se comprova, né? Como que os advogados de Bolsonaro poderão utilizar isso? E que impacto isso teria justamente na análise do Supremo Tribunal Federal? Bem, só faltou ele dizer foi sem querer, mamãe. Não é? Só faltou esse tipo de comentário. É de alguém que tem um grande poder que, de repente, se vê coartado e quer demonstrar que num impulso, se libertar dos grilhões que impedem a sua liberdade. Mas o Bolsonaro tem uma personalidade perversa, isso já foi examinado várias vezes por psiquiatras, por psicólogos. Né? Quem ri da desgraça alheia, da morte, como tantas cenas lamentáveis ocorreram durante a pandemia, é porque é alguém perverso, que não se mobiliza com o sofrimento alheio, que não sente arrependimento. Né? É bem claro a personalidade antissocial. Só isso já levaria a uma análise da sua inimputabilidade. E agora esse ato também, para dizer que, na verdade, ele quer dizer que houve uma reação momentânea a uma conjugação de remédios e tal. Mas acho que ninguém iria arguir a inimputabilidade para que ele passe por exames psiquiátricos e seja declarado inimputável, até porque ele vai ser imposta uma medida de segurança em manicômio judiciário e não interessa, evidentemente, à defesa que isso seja determinado. E nem interessa também a acusação, evidentemente, o juiz não vai de ofício decretar um exame de insanidade mental. Né? Mas ele sempre apresentou uma personalidade anormal, é uma anormalidade. Né? Nós vivemos, infelizmente, 4 anos sob a égide dessa anormalidade
que convulsionava a vida brasileira diariamente. Agora, professor Cláudio Couto, professor Cláudio Couto, até como um cientista político e alguém que acompanha a política há muito tempo, né? Esse lugar, né, que é anormal, como está dizendo aqui o professor Reale, as maluquices, vamos colocar assim, que Bolsonaro já fez, já falou, né? Essa última agora que chega a ser inacreditável, as pessoas realmente falam, não é possível. Isso é confortável para ele ou não? Como é que fica do ponto de vista político Jair Bolsonaro diante disso? Ele está com surto, ele está em paranoia. O que isso significa nesse personagem político que, de certa maneira, conquistou o Brasil, foi presidente da República e tem um apoio popular muito grande, segundo as pesquisas? Agora, ele conquistou o Brasil, Fabiola, justamente por conta de um comportamento estranho desde sempre, né? A gente deve lembrar que Bolsonaro era chamado pelos seus apoiadores, ainda imagino que seja, de mito. Agora, por que mito? Porque ele sempre foi uma pessoa dada a dizer absurdos que ninguém tinha coragem de dizer em público, né? E isso lhe dava esse caráter mítico, alguém que transgride tudo aquilo que é regra de decoro, de bom senso, de sensatez, de respeito aos outros, e faz disso justamente o combustível da sua carreira política. Então, essa condição de anormalidade, que se refletiu também no governo, né, ele próprio disse, na primeira viagem que fez aos Estados Unidos, lá num jantar com o Steve Bannon, com o Olavo de Carvalho, que estava disposto no seu governo, primeiro de tudo, a desconstruir muita coisa. Só depois é que se pensaria em construir alguma coisa. Ou seja, era um governo voltado a produzir destruição desde o começo. E, de fato, conseguiu fazer isso. Em muitas áreas. A gente viu como certas políticas públicas foram devastadas no bolsonarismo. Meio ambiente, saúde, educação, cultura, política externa. Houve ali um processo de devastação generalizado, intencional, né? Veja, isso não se tratava, a normalidade não era um desvio do caminho, a normalidade era o caminho. É assim que Bolsonaro se conduziu no governo e se conduziu durante toda a sua vida. Seria de se estranhar que justamente agora, nesse momento de tanta pressão, que ele se comportasse de uma forma diferente. E aí fez isso de novo, né? Agora, isso conspira contra ele? Não me parece que a sua base de sustentação mais fiel se incomode com isso, muito pelo contrário. Acho que vem aí talvez algum tipo de heroísmo, algum tipo de inconformismo, de se opor ao sistema, como os bolsonaristas gostam de se referir, a extrema-direita, de modo geral, gosta de falar sempre do sistema, né? Seja lá o que isso efetivamente signifique. Me parece que muitas vezes é o sistema democrático, né? É contra esse sistema que eles estão o tempo inteiro se insurgindo e dizendo que fazem isso. Então, na realidade, se conduzir dessa forma é uma maneira de acumular capital político também. Não é pura e simplesmente sair da rota. Ele fez desse caminho a sua rota. É isso que a gente conhece como característica do bolsonarismo. O problema é que agora ele está com menos poder, né? Ele está fragilizado, ele tem que, na realidade, cumprir uma pena muito dura, ele viu os seus planos frustrados, o plano de continuar no poder, inclusive por meio de um golpe de Estado, né, de insuflar os seus seguidores a irem à frente dos quartéis, pedir golpe militar e depois produzirem o 8 de janeiro, né, e se fez de desentendido, que não sabia de nada, porque estava lá na Flórida, nesse momento, e não, como se hoje em dia não houvesse celular, não houvesse meios de comunicação, não houvesse uma série de maneiras de você, seja lá onde esteja, poder insuflar esse tipo de coisa e mais, né? Não foi porque estava lá. Isso foi produzido ao longo dos 4 anos e, sobretudo, em toda aquela narrativa em torno da suposta fraude eleitoral, da instrumentalização da justiça eleitoral e coisas do tipo. Então, veja, tudo isso está dentro desse contexto. Nada é uma peça desencaixada em relação a esse quebra-cabeças do bolsonarismo. Tudo faz muito sentido dentro dessa lógica maluca sobre a qual o bolsonarismo se assenta. Então, enfim, acho que a gente está vendo simplesmente mais do mesmo, só que agora alguém que está sofrendo as consequências nefastas disso. E mesmo isso, de alguma forma, serve de combustível, né? Porque usa isso para se vitimizar e se colocar ainda mais como alguém que luta contra um sistema implacável que o persegue. Até daí ele consegue extrair alguma coisa. Professor Cláudio Couto, quero agradecer demais sua participação nessa segunda-feira, importantíssima aqui na história do nosso Brasil. Um beijo e até a próxima, professor.
Um beijo, Fabiola, um abraço para o Josias, para o professor Maerovitch, né, e espero que o seu Palmeiras tenha um pouco mais de sorte nas próximas rodadas, porque o negócio anda difícil. E um abraço para o professor Reale também. É isso. Que é palmeirense. Professor Reale é palmeirense. Começou E aqui. como? Não gostei desse comentário final. Eu também não. Mas não se preocupe, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Sempre tem Mas dia 29 será a vitória, dia 29. Ai, gente, os corintianos, quando aparecem aqui, causam. Obrigada, professor Couto. Ele tem aula. Abraço. E é muito interessante essa história da alucinação. As pessoas estão falando, agora o Bolsonaro quer pagar de maluco. O pessoal escrevendo aqui no nosso chat. Ele que sempre quis mostrar tanta força, né? Ele que tem aquele broche do imortal, incomível, né? Imbrochável. E agora ele usa a fragilidade da saúde mental, que é algo muito grave, né? Que a gente tem aí muita gente falando. Tem aqui, ó, a Jane escreve no nosso chat. Ele tem alucinação para fugir para a prisão. Mas ele é bem lúcido para governar o país, é isso? Ele é bem lúcido na hora de atacar a democracia e se colocar como líder da extrema-direita. Aliás, será que ele tem essa lucidez para escolher quem será o candidato, né, da extrema-direita ao Brasil? Porque é o que todos os aliados dizem, ele que vai ser o responsável. Nessa hora, ele tem lucidez? As pessoas estão questionando aqui no nosso chat. Você também pode participar conosco. Para quem está conosco na TV, a gente segue aqui no YouTube, onde funciona o chat. Vai lá para o YouTube, que a gente faz um intervalo na TV agora, mas continua ao vivo para você, sem paradas, no canal UOL no YouTube. Josias, é interessante as pessoas questionando essa história da lucidez de Bolsonaro. Quando interessa, ele está muito lúcido, ele é capaz de escolher quem vai ser o candidato, ele está muito lúcido a ser o candidato. Mas quando está nessa questão, ele entrou em paranoia, está com confusão mental, tem problemas de saúde mental. Se nós formos analisar friamente, Fabiola, o estado normal do Bolsonaro é o surto paranoico. O Bolsonaro virou uma espécie de, durante os 4 anos da sua presidência, ele virou um psicopresidenteopata. A psicologia ensina que são 2 as principais características de um psicopata, né, da psicopatia. Uma é a tendência a comportamentos antissociais. E a outra característica é a ausência de qualquer sentimento de culpa em relação aos atos praticados. E o Bolsonaro, com essa sua presidenteopatia, ele permaneceu no Planalto decidido a provar que, se existe o inferno, ele era um país presidido pelo Bolsonaro. Durante a pandemia isso ficou muito nítido, né? E o distúrbio mental do Bolsonaro, nessa época, ultrapassou todos os limites. Até as redes sociais tinham receio do que se publicava, né? É um estado, como disse, normal do Bolsonaro, o desequilíbrio mental. Então, agora, os advogados alegarem que ele tentou romper a tornozeleira com ferro de solda porque estava com um surto produzido por medicamentos, pelo uso de medicamentos, parece um argumento meio tosco até, né? Porque, primeiro, se tivesse o surto medicamentoso, ele alegou que tinha tomado um medicamento diferente 4 dias antes desse acontecimento, né? 4 dias não parece um prazo razoável para que o remédio tenha um efeito dessa natureza. Os medicamentos que ele citou, já especialistas ouvidos a respeito, até admitem que pode produzir algum destrambelhamento mental, mas em casos muito raros, 2% dos usuários do medicamento podem ser submetidos a uma reação como essa, né? E no caso do Bolsonaro, as contradições do preso entre a madrugada de sábado e o início da tarde de domingo, quando ele se submeteu à audiência de custódia, a construção da versão, as contradições, derrubam essa possibilidade, né, Fabiola? Tornam isso uma desculpa esfarrapada, desconexa, e que, para ficar de pé, precisa de laudos independentes, não bastam laudos dos próprios médicos do Bolsonaro. Mas nesse diapasão, Fabiola, eu queria até fazer uma pergunta ao professor Reale, porque ficou muito nítido no despacho do Alexandre de Moraes
no despacho em que ele determinou a prisão preventiva do Bolsonaro, ele teve muitos cuidados, né? Disse que a Polícia Federal deveria assegurar a presença durante 24 horas de um plantão médico ali nas dependências da superintendência onde está preso o Bolsonaro, franqueou o acesso dos médicos à sala do Bolsonaro, dos médicos e dos advogados também, naturalmente. Quis me parecer, doutor Reale, que o Alexandre de Moraes teve o cuidado de retirar essa... obviamente haveria o ataque, olha, está tratando com desumanidade um pobrezinho, um ex-presidente dodói. Então ele tomou esses cuidados. O que eu queria lhe perguntar é se faz sentido manter o Bolsonaro ali na Polícia Federal depois do trânsito em julgado do processo, ou se, pela lei de execuções penais, ele teria que ser transportado para um presídio comum, como a Papuda, ainda que numa cela individual, com todos os cuidados. Ele pode ser mantido na Polícia Federal? Josias, acho que sim, acho que não há nenhuma proibição que isso venha a ocorrer. Recorde-se que o Lula cumpriu pena também no estabelecimento da Polícia Federal em Curitiba. Portanto, o que deve haver é condições corretas para que ele não venha a se dizer vítima de uma tortura, vítima de um tratamento nocivo às suas condições de saúde, né? Eu creio que o Supremo Tribunal Federal já deve ter tomado medidas anteriormente para o recolhimento do Bolsonaro, mas surgiu intempestivamente a necessidade de um recolhimento preventivo e a Polícia Federal já tinha essa acomodação preparada para esse caso. Eu creio que caberá ao juiz da execução, nesse caso é o próprio Alexandre de Moraes, decidir onde será feito o cumprimento da pena. Não existe, evidentemente, que o ideal seria que ele cumprisse pena onde pudesse também reduzir o tempo de prisão através do trabalho, através da leitura, mas me parece que leitura não é bem a praia do Bolsonaro. E trabalho, realmente, ele demonstrou que não tem grande capacidade de trabalhos manuais anteontem. Então, portanto, fica aí essa consideração de que ele iria cumprir pena para reduzir por 3 dias de trabalho, 1 dia menos de pena. 3 dias de leitura, 1 dia menos de pena. Eu creio que isso não se encaixa no caso dele. Ele vai ter que ficar, né, eu creio que nessa dependência da Polícia Federal, e parece que está muito bem acomodado, né? Aliás, professor Miguel Reale, a gente está na reta final aqui com o senhor também, que tem horário. Explica para a gente como é que funciona. Hoje termina o prazo, né, para que os advogados de Bolsonaro, as defesas, elas apresentem lá os seus novos embargos. Hoje mesmo, o próprio Alexandre de Moraes já pode também determinar onde deve ser esse cumprimento da pena. Queria saber, do ponto de vista jurídico, essa cronologia, o que acontece nos próximos passos. Ele está preso agora, Bolsonaro, justamente por essa violação, por ele não ter cumprido as medidas cautelares em relação a outra questão, né? Só que já está prestes a cumprir a sua pena, que foi determinada pelo próprio Supremo. O que pode vir de decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a isso? O que significa na cronologia no que Bolsonaro foi condenado? Eu creio que o próprio Alexandre de Moraes poderá, até numa decisão monocrática, indeferir, porque é um indeferimento de seguimento de recurso, tendo em vista o seu descabimento, pois o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que só cabem embargos infringentes se houver, na turma, 2 votos divergentes. Como houve apenas 1 voto divergente, não tem, portanto, legitimidade para a interposição dos embargos infringentes. Creio também que ele não deixará, talvez, de submeter esse despacho, tendo em vista o relevo do caso, à turma. Ou seja, ele fará como fez com relação à decretação da prisão preventiva, né? Despacha imediatamente no sentido do descabimento do recurso de embargos infringentes e submete essa decisão à turma. E aí sim é que haverá o trânsito em julgado. Portanto, não acredito que o trânsito em julgado se dê imediato. Eu acho que ele tomará a cautela de submeter à turma
o seu despacho de indeferimento dos embargos infringentes em limine. Ele vai, de início, ele vai rejeitar os embargos infringentes, sem análise do mérito da questão, e vai submeter isto à turma, e aí sim se dá o trânsito em julgado, com a turma convalidando o despacho do Alexandre de Moraes, que é, sem dúvida, vencedor, evidentemente, no caso de rejeição, porque é indubitável que os embargos infringentes só cabem quando houver 2 votos divergentes. Reale, tivemos nos últimos dias uma novidade em relação a essa organização criminosa condenada no Supremo, que foi a fuga, agora já admitida, inclusive, do deputado Alexandre Ramagem para os Estados Unidos, né? Curiosamente, ele diz ter entrado nos Estados Unidos com aval e com apoio até do governo americano, né? Neste caso, além de recorrer aos acordos internacionais para tentar solicitar a extradição, prisão e extradição do Alexandre Ramagem, há algo mais que o Estado brasileiro possa fazer para tentar capturá-lo? O que pode ser feito num caso como esse? Bom, vai ser determinado a prisão e comunicação à Interpol, e ele vai ser considerado como um criminoso preferencialmente perigoso a ser perseguido pela justiça, pela polícia internacional de todos os países, né? Agora, estranho, eu vejo que os Estados Unidos mantêm a sua posição política, não é? Seja nos comentários que um secretário adjunto do Tesouro fez, no sentido de que o julgamento do Alexandre de Moraes foi além das fronteiras, atravessou a linha vermelha com a prisão preventiva do Bolsonaro, e continua ainda a aplicação das punições aos ministros do Supremo Tribunal Federal que tiveram seus vistos cassados, e a aplicação da lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Portanto, creio que as conversações não entraram nesse campo político. Avançaram um pouco no campo das tarifas, mas também por interesse do próprio Estados Unidos de redução dos impostos que estavam levando à inflação, especialmente com relação ao café e à carne. Então, cabe ainda diplomaticamente o trabalho no sentido do levantamento das punições impostas ao ministro Supremo, e especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, né? Portanto... O senhor foi, doutor Reale, o senhor foi ministro da Justiça, né? Essa colaboração que se dá entre o Brasil e os outros países, se for verdadeira essa alegação, do Ramagem de que ele tem o aval do governo americano, a Interpol fica de mãos atadas, a execução dessa ordem de prisão, ela se torna inviável? Se torna inviável nos Estados Unidos, se é verdade que ele tem uma proteção de tamanha grandeza que os Estados Unidos o receba sem passaporte, com proibição que ele tinha de se ausentar do país. Portanto, clandestinamente ele sai do Brasil e entra nos Estados Unidos, em violação, evidentemente, da justiça brasileira. É uma situação politicamente delicada, porque é uma afronta à decisão soberana do país, né, que determinou uma condenação por golpe de Estado a um deputado federal, ex-dirigente da Agência de Informações brasileira. Ou seja, é uma situação politicamente delicada, né? Portanto, as relações com os Estados Unidos continuam delicadas exatamente pelo lado político que ela acabou tomando, no sentido de punir o ministro Supremo por ter cumprido o seu dever de julgar, impor a lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, que estava atuando como relator com o devido processo legal. Ou seja, é uma interferência claramente indevida, uma afronta à soberania brasileira. Professor Miguel Reale Júnior, agradeço demais sua participação hoje aqui. Eu que agradeço. Ele tem horário aí. Muito obrigada. Até.
Obrigado. Um grande prazer de estar com o Mairovitch, Josias e você, Fabíola. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente daqui a Até pouquinho... o dia 29, Mairovitch. Os palmeirenses, eles são palmeirenses, é isso. Além de serem colegas juristas, Avante são palmeirenses. palestra. Avante palestra. Ai, 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 ai. Obrigado.